que o pai faz ao ouvi-lo gritar: "É meu irmão!" Choca o milionário e a mendiga negra. A gala brilhou como um diamante em São Paulo, cheia de sorrisos ensaiados, vestidos de grife e papel de parede que custava mais que a vida de muitos. Rafael, o milionário, com seu terno perfeitamente ajustado, irradiava poder. Belo, charmoso, ele era o centro das atenções, cercado por empresários e influentes. Todos prontos para puxar o tapete um dos outros por negócios que nunca viam o dia. A música suave que tocava se misturava ao tilintar de taças de cristal, mas tudo isso mudou em um instante. "É meu irmão!" A voz aguda de David, o filho de 10 anos de Rafael, ressoou como uma explosão. O silêncio tomou conta do salão, uma pausa congelada que fez cada rosto se virar. O menino, com seus olhos grandes e curiosos, fixou o olhar nos adultos, desarmando a ficção de glamour que o cercava. A expressão de Rafael se transformou em confusão. Ele nunca soubera de outro filho. O que isso sigue? Olhando para o garoto, a palavra irmão ecoava em sua mente com um peso avassalador. Enquanto Rafael tentava processar a revelação inesperada, Maraia, uma mulher que parecia ter saído de outra vida, observava ao longe. Com suas roupas puídas, um passado escondido debaixo da pele e um coração que ardia com a dor do abandono, ela soube que a verdade estava prestes a desabar sobre todos. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Algumas pessoas riam nervosamente. Outras sugaram o ar de seus pulmões. Quem é aquela mulher? O que ele quis dizer com isso? As perguntas flutuavam como fumaça. Enquanto a tensão aumentava, Rafael, aturdido, focou em David novamente. O quanto ele sabia? O que mais lhe tinham ocultado? David, sem consciência da tempestade que sua declaração criara, olhou para Maraia e fez uma pergunta sem saber das repercussões que vinha carregando. "Ela é a minha mãe?" Maraia sentiu o mundo se desintegrar. Uma verdade antiga e dolorosa, enterrada com a perda, agora explodia à luz do dia. Ele era seu filho, separado dela logo após o nascimento. Mas ali estava ele, na gala de um milionário que não a conhecia, ignorando sua origem e livre como uma borboleta, quando todo o seu ser queria gritar por ele. Rafael estava em guerra consigo mesmo. As festas, o sucesso, o dinheiro. Tudo isso parecia de repente tão vazio em comparação à vida que nem sabia que existia à sua volta. E assim, entre a opulência do hotel, o eco angustiante de um grito e a dor de uma mãe que optou por sobreviver, ele se viu diante de um dilema moral. O que ele faria agora? Assim que a verdade se espalhasse, tudo mudaria. Que tipo de pai se tornaria? Os olhares continuavam pesados, e a gala que antes era um evento social de prestígio, agora se tornava um campo de batalha emocional. O futuro de David estava em jogo, e Rafael se perguntava até onde iria para proteger a sua família. O clamor da vida que ele ignora. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Rafael olhou para David e naquele momento a vida toda parecia girar ao seu redor.
Ele sentiu o coração pulsar rápido, como se estivesse prestes a estourar. Quem é aquele garoto? Como ele pode ser meu filho? A mente de Rafael estava em uma montanha russa, misturando confusão, medo e a urgência de entender o que estava acontecendo. Ela é a minha mãe? A pergunta de David ecoou, reverberando entre as paredes luxuosas do salão. E os olhares da multidão se tornaram pesados como chumbo. Maria estava paralisada. O rosto dela se contorceu numa mistura de dor e desespero. Aquela revelação era um tsunami prestes a desabar, capaz de arrastar tudo consigo. Mas o que ninguém esperava era que um terceiro rosto conhecido surgisse no meio daquele turbilhão. A porta do salão se abriu com um estrondo. Sophie, uma antiga namorada de Rafael, atravessou a sala como um furacão. A presença dela era como um raio em um dia ensolarado, surpreendente e devastador. Seu olhar percorreu a sala até pousar em Rafael, e seus olhos se arregalaram ao ver Maria, alheia a todo o restante. Você! O que você está fazendo aqui? Sophie disparou, apontando para Maria, e a sala parou. As gargalhadas cessaram, e o murmúrio se transformou em um silêncio absoluto. Rafael estava paralisado, enquanto Sophie continuava. David é meu irmão, não é só seu. As palavras dela eram um golpe direto. O ar estava carregado de eletricidade. A revelação de Sophie foi como uma bomba que explodiu, fazendo os segredos de todos voarem pelos ares. Mariah quase não conseguiu se equilibrar. Como assim? O filho que ela achava que tinha perdido para sempre, agora havia se tornado o filho da mulher que teve um relacionamento com um homem que ela nunca parou de amar. Os olhares começaram a se mover, a descrença inundando os rostos de quem assistia ao espetáculo. Eduardo, um amigo de Rafael, balançou a cabeça em choque. Isso não pode ser verdade. É verdade. O que você acha que aconteceu com ele depois que você o abandonou? Sophie desabafou, a voz carregada de raiva e mágoa. A sala estava em choque, e Rafael começou a sentir a urgência do momento. Todo aquele glamour, toda aquela riqueza, pareciam fugir de suas mãos enquanto ele tentava juntar os pedaços da sua vida. Mariah não tinha palavras, apenas sentimentos. Cada palavra de Sophie era uma punhalada acertando seu coração. A verdade estava diante dela, exposta e crua. David olhou entre os três, seus olhos piscando em confusão. Quem eu sou? Sua voz era um sussurro, mas atingiu todos com o peso de um grito. Você é meu irmão. Sophie repetiu, agora com uma mistura de proteção e desespero, um instinto inato de defender o que era dela. Rafael, sem saber o que fazer, olhou para Mariah. O que ele podia dizer? Todas as certezas que tinha estavam desmoronando. Os murmúrios voltaram. A gala, que era um palco de ostentação, agora se tornara um campo de batalhas de emoções. As pessoas trocavam olhares, algumas buscando escapatória, outras fascinadas pela revelação. E no fundo daquela sala, enquanto a tensão subia em cada instante, alguém costumava observar tudo com um sorriso sádico. Fábio. Ele sempre soubera de tudo e agora se deliciava com o espetáculo. A curiosidade dele não era só de um espectador. Uma reviravolta inesperada estava prestes a ser revelada. Uma verdade que Fábio guardara para si,
Um segredo que podia desmantelar não apenas a vida de Rafael, mas o futuro de todos na sala. A expectativa era insuportável. O que mais poderia vir à tona naquele salão de gala? As vidas estavam prestes a mudar, e a única coisa que parecia certa era a quantidade de dor que estava por vir. O ar estava carregado de tensão. O silêncio do salão parecia vibrar. David, com seu rosto confuso, olhava de um para o outro, enquanto o mundo ao redor dele desmoronava. As palavras de Sophie ecoavam na cabeça de Rafael, fazendo sua mente girar. A revelação das conexões familiares vinha rapidamente, como se todos os personagens... Ela murmurou, quase sem voz. Sophie só estava começando a entender a gravidade da situação. Mas a raiva e o impulso de proteger David tomavam conta dela. A sala estava em um frenesi. E os olhares se moviam, nervosos, de um lado para o outro. Mas, antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, um grito cortou o ar, um som agudo e desesperado. Era Eduardo, que tinha ficado à margem do tumulto, mas agora estava levantando-se com um rosto pálido. "Aguarde!" ele gritou, trazendo todos os olhares de volta para ele. "Eu sei quem ele é." Eduardo olhou para Rafael, depois para Maraia e finalmente para David. A tensão fez sua voz tremer. Eu escutei algo anos atrás." Ele respirou fundo e, com uma expressão de dor, ele continuou. "David não é apenas seu irmão, Sophie. Ele é meu filho também." O silêncio era opressivo. Os murmúrios se tornaram murmúrios de perplexidade. As palavras de Eduardo eram como pedras lançadas em um lago tranquilo, criando ondas de choque que se espalhavam por todo o salão. Todos estavam em choque. Maraia mal conseguia equilibrar-se. O mundo vertiginoso girava ao seu redor. "Meu Deus!" Sophie exclamou, olhando para Eduardo como se ele fosse um estranho. "O que você está dizendo? É verdade. Eu nunca quis que isso fosse revelado assim. Mas Davi, ele é fruto de uma noite que eu nunca deveria ter esquecido." Eduardo confessou, a dor em seu rosto evidente. "Eu tinha uma relação com Maraia. Foi antes de você e eu começarmos a namorar." Rafael agora sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Isso não pode estar acontecendo," Maraia disse, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Você mentiu para mim. Você era meu amigo." O rosto de Eduardo estava marcado por arrependimento e culpa. "Eu não sabia que ela estava grávida." Ele respondeu em um tom de súplica. "Eu fiquei sabendo só depois e nunca consegui encontrá-la." As palavras dele causaram um tremor na multidão que o cercava. Todo mundo parecia estar em um transe, tentando entender a avalanche de emoções e revelações. A sala estava morrendo e a atmosfera se tornava opressiva. David, no meio disso tudo, olhava para aqueles adultos como se estivesse em um pesadelo. "O que está acontecendo comigo?" ele chamou. "Quem sou eu de verdade?" Rafael sentiu a pressão crescendo dentro dele. Ele sabia que precisava agir, mas sua mente estava confusa demais. As certezas estavam desmoronando. Que tipo de pai seria? O que diria o filho que nunca soube que existia? A galera tinha assistido ao espetáculo dos anos em forma de segredos e mentiras. E então, naquele instante, o rosto de Fábio brilhou no fundo do salão. O sorriso sádico que ele exibia parecia prometer um novo choque. Era como se ele estivesse apenas aguardando o momento certo para revelar
a última e mais explosiva parte do quebra-cabeça. Vocês acham que isso é tudo? Mal sabem o que mais vem por aí. Ele sussurrou para si mesmo. Enquanto a tensão crescia, o peso das revelações pairava no ar. As idas ali, que apenas alguns minutos antes pareciam organizadas, estavam prestes a explodir em uma tempestade de consequências. O mundo de todos estava prestes a mudar para sempre e, em meio ao caos, um novo mistério tomava forma. O que mais Fábio sabia? O ar no salão parecia mais denso. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. A revelação de Eduardo deixou todos em estado de choque. Maraia tremia, os olhos arregalados, e Sophie, que antes exibia confiança, agora estava aninhada na confusão. David, com seu pequeno coração batendo forte, olhava para cada um deles, buscando respostas em meio ao mar de perguntas. Quem sou eu, afinal? A voz de David era um eco de desespero. Ele não conseguia compreender o que estava acontecendo, e todos os adultos pareciam perdidos. Rafael, em um ímpeto de proteção, se aproximou do filho, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Fábio, que tinha se mantido à sombra, decidiu entrar na conversa. Quer saber quem você é, David? Os murmúrios se intensificaram enquanto Fábio dava um passo à frente. A verdade é que você é o menino que muitos pensavam que havia desaparecido. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso. A sala fez silêncio, como se o ar tivesse sido sugado. Do que você está falando? Rafael perguntou, sua voz transbordando de desconforto. Ah, meu querido Rafael, Fábio continuou, como um maestro controlando a orquestra de emoções à sua volta. Apenas uma simples revelação. A vida que você vive, cheia de glamour e riqueza, não é tudo o que parece. Maraia olhou para Fábio com um misto de raiva e confusão. Você sabe algo, não sabe? O que você esconde? Eu sempre soube que David não era apenas filho de Rafael e Sophie. Fábio deu um sorriso cínico. Ele é também o neto de uma das figuras mais poderosas deste país. E isso faz dele um verdadeiro alvo. Um alvo perigoso. O salão explodiu em confusão. Como assim? Sophie respirou fundo, tentando processar a informação. O neto de quem? Isso é loucura. Fábio, com um brilho nos olhos, continuou. A mãe de David é... Ele hesitou dramaticamente e todos prenderam a respiração. Ela é filha de um dos maiores magnatas do Brasil. O avô dele está muito mais vivo do que se imaginava, escondido atrás de trocas de influência e facções ocultas. A sala estava em um frenesi. Maria não conseguia lidar com a avalanche de revelações. Cada uma era como um golpe na cara, e a verdade do filho que a havia sido tirada agora estava ligada a um legado de poder. Rafael estava em choque. Você está dizendo que David é herdeiro de uma fortuna imensa e que ele pode estar em perigo? Exatamente. Fábio balançou a cabeça. E o que é pior, eles não vão parar por nada para garantir que o legado permaneça em suas mãos. David não é apenas seu filho. Ele tem inimigos que nem mesmo você pode imaginar. Um novo grito ecoou do fundo do salão. Oliver, o advogado de Rafael, entrou com pressa, ofegante. Desculpe o atraso. Temos um problema. Ele se virou, olhando diretamente para David. Precisamos sair daqui agora. Eles vêm a caminho. O pânico tomou conta do salão. A música suave que antes tocava agora parecia distante, como um eco vazio. Rafael olhou para David e sentiu um puxão no coração.
O que está acontecendo? O que você sabe? Perguntou quase em desespero. Oliver, sem tempo a perder, explicou. Recebemos uma dica de que uma família rival está depois de você, David. Eles sabem quem você é e querem garantir que não se torne um obstáculo. Hope, a segurança de Rafael, se aproximou dos três. Precisamos ir imediatamente. Eles podem não demorar a aparecer. Mariah olhou angustiada para David, cujo coração batia forte, sem saber a dimensão total da tempestade que se aproximava. Mãe, ele começou e Mariah engoliu em seco. Rafael, com um novo impulso de determinação, segurou a mão do filho. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui. Vamos descobrir essa verdade. Vamos juntos. Mas enquanto todos se preparavam para deixar a festa, a porta do salão se abriu com força e uma figura de terno preto se destacou na entrada. A luz refletia em seu rosto. Era um homem alto, com um olhar penetrante que parecia atravessar a multidão. E a tensão aumentou à medida que seus olhos se fixaram em David. O jogo acabou! E você está mais perto do que imagina, garoto. A voz dele ecoou pelo salão, carregando a intenção de cortar o ar. E enquanto todos olhavam para ele, Carlos, um ex-parceiro de negócios que ninguém esperava, fez um sinal e sorriu maliciosamente. A atmosfera estava prestes a mudar drasticamente. E a busca pela verdade havia se tornado uma questão de sobrevivência. O que mais estava escondido? Esses segredos ameaçavam destruir tudo. O ar no salão parecia mais denso. A tensão crescia como uma T. A figura do homem em terno preto se destacou na entrada e todas as atenções se voltaram para ele. Com um olhar penetrante que parecia atravessar a multidão, o homem sorriu, revelando um misto de arrogância e certeza. O jogo acabou, e você está mais perto do que imagina, garoto. Disse ele, dirigindo-se a David. Quem é você? Rafael perguntou, seu coração acelerando. O desejo de proteger David se misturava a um pânico crescente. Aquele homem emanava uma aura de perigo. Meu nome é Carlos, ele se apresentou. Seu tom calmo contrastando com a tensão do ambiente. E venho buscar aquilo que é meu por direito. Ele então olhou diretamente para David, um brilho perigoso em seus olhos. Você tem uma herança, menino. E não são apenas os laços familiares que você precisa entender. Sua vida está em risco, e a menos que você queira ser um peão em um jogo muito maior, é melhor escutá-lo. David olhou para Rafael. Os olhos grandes e inocentes, cheios de confusão. O que ele quer dizer com herança? A voz do garoto tremia, e Rafael se abaixou, apertando a mão dele, tentando transmitir segurança que ele mesmo não tinha. Carlos, o que você está dizendo? Sophie interveio, sua expressão uma mistura de raiva e medo. Você não tem o direito de ameaçar minha família. Ela avançou um passo, mas Carlos continuou impassível. Eu não estou ameaçando. Estou advertindo. David é muito mais do que você imagina. Você realmente acha que Rafael e você são os únicos que têm algo a ganhar com essa situação? Carlos fez uma pausa e a sala ficou em silêncio. Ele faz parte de um legado que não pode ser ignorado. A verdade sobre quem ele é vai muito além da compreensão de todos vocês. A confusão se misturava com a tensão. E então, Eduardo, aturdido, deu um passo à frente. Você está mentindo. Ninguém aqui quer saber de proteção ou de herança. Estamos tentando entender o que está acontecendo com nossos filhos. A voz dele
Antes forte, agora soava desesperada. Entender? Haha, isso é engraçado. Carlos riu, um riso frio que gelou o ambiente. A maior piada é que todos acham que estão no controle, até saberem a verdade. A realidade é que David pode ser o único que pode interromper a corrupção que se aloja na nossa família. Nesse momento, algo dentro da bolsa de Carlos começou a vibrar. Ele franziu a testa e retirou um celular. Ao olhar para a tela, a expressão dele se transformou. Eles estão aqui, ele disse, o tom sério, e a sala inteira ficou paralisada. Precisamos sair. Agora! Rafael engoliu em seco, adrenalina disparando. Sair? Para onde? O que você sabe que não estamos sabendo? Não é só a sua vida que está em risco. Carlos respondeu, já se movendo em direção à saída. Sei que o avô de David está mais perto do que nunca. Se não tomarmos cuidado, ele será uma isca, e muitos estão prontos para fazer o que for preciso para alcançá-lo. A declaração fez a sala inteira estremecer, e os olhares se encontraram, medindo a gravidade da situação. Diante disso, uma nova figura entrou no salão. Um homem de cabelo grisalho, com um olhar intenso e decidido. Carlos, pare! Ele gritou, e todos voltaram-se para ele como se fossem um único corpo. Vá embora, Rodrigo! Carlos exclamou. Mas a interrupção não terminou. Você não sabe o que está fazendo. Rodrigo avançou. A presença dele era imponente e sua voz ressoou como um trovão. Eu sei muito bem o que está em jogo. David é mais do que você pode imaginar. E a verdadeira história dessa família é mais complexa do que você está disposto a admitir. O caos explodiu. Rodrigo, quem é você? Rafael perguntou, a voz carregada de desconfiança. Uma parte do passado que você não conhece, Rafael, e a única que pode ajudar David agora. E ao dizer isso, ele lançou um olhar significativo para Carlos, que o encarou com desprezo. Neste instante, David, perdido entre os adultos em tumulto, sussurrou. O que está acontecendo? Por que tudo isso gira em torno de mim? O desespero da inocência dele era palpável. Rodrigo se aproximou do garoto, uma expressão de cuidado nos olhos. Você é mais poderoso do que sabe, David. E o legado que carrega com você, se bem compreendido, pode ser uma bênção, mas também uma maldição. A decisão que você tomar agora vai mudar tudo. Rafael estava à beira de um ataque nervoso, sentindo o peso das palavras. O que você está dizendo? Que tipo de poder? Mas antes que Rodrigo pudesse responder, um estrondo ecoou no salão. As portas se abriram novamente, desta vez com a segurança do hotel, que entrou apressada, seguida por uma equipe de homens encapuzados. Todos no chão, agora! A voz autoritária gritou. O ar ficou pesado com a pressão da iminente violência. A sala vivia um caos total e David, empassado entre a confusão, viu tudo como se estivesse em câmera lenta. Um tiro disparou e tudo ficou em silêncio por um momento eterno. Enquanto os olhares se fixaram em David, o coração dele parou. A última cena foi impactante. A verdade que ele buscava estava prestes a ser revelada. Mas agora, com a espada da morte pendendo sobre todos, ele ficou perdido no meio das revelações que ainda estavam por vir e na necessidade desesperada de salvar sua família antes que fosse tarde demais. Uma pergunta ficou ecoando em sua mente: a quem ele realmente pertencia? O ar no salão parecia mais denso, a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. A figura do homem em terno preto se destacou na entrada e todas as atenções se voltaram para ele. Com um olhar
penetrante que parecia atravessar a multidão. O homem sorriu, revelando um misto de arrogância e certeza. O jogo acabou e você Meu nome é Carlos, ele se apresentou, seu tom calmo contrastando com a tensão do ambiente. E venho buscar aquilo que é meu por direito. Ele então olhou diretamente para David, um brilho perigoso em seus olhos. Você tem uma herança, menino. E não são apenas os laços familiares que você precisa entender. Sua vida está em risco, e a menos que você queira ser um peão em um jogo muito maior, é melhor escutá-lo. David olhou para Rafael, os olhos grandes e inocentes, cheios de confusão. O que ele quer dizer com herança? A voz do garoto tremia, e Rafael se abaixou, apertando a mão dele, tentando transmitir segurança que ele mesmo não tinha. Carlos, o que você está dizendo? Sophie interveio, sua expressão uma mistura de raiva e medo. Você não tem o direito de ameaçar minha família. Ela avançou um passo, mas Carlos continuou impassível. Eu não estou ameaçando. Estou advertindo. David é muito mais do que você imagina. Você realmente acha que Rafael e você são os únicos que têm algo a ganhar com essa situação? Carlos fez uma pausa e a sala ficou em silêncio. Ele faz parte de um legado que não pode ser ignorado. A verdade sobre quem ele é vai muito além da compreensão de todos vocês. A confusão se misturava com a tensão. E então, Eduardo, aturdido, deu um passo à frente. Você está mentindo. Ninguém aqui quer saber de proteção ou de herança. Estamos tentando entender o que está acontecendo com nossos filhos. A voz dele, antes forte, agora soava desesperada. Entender? Haha, isso é engraçado. Carlos riu. Um riso frio que gelou o ambiente. A maior piada é que todos acham que estão no controle, até saberem a verdade. A realidade é que David pode ser o único que pode interromper a corrupção que se aloja na nossa família. Nesse momento, algo dentro da bolsa de Carlos começou a vibrar. Ele franziu a testa e retirou um celular. Ao olhar para a tela, a expressão dele se transformou. Eles estão aqui, ele disse, o tom sério, e a sala inteira ficou paralisada. Precisamos sair, agora! Rafael engoliu em seco, a adrenalina disparando. Sair? Para onde? O que você sabe que não estamos sabendo? Não é só a sua vida que está em risco. Carlos respondeu, já se movendo em direção à saída. Sei que o avô de David está mais perto do que nunca. Se não tomarmos cuidado, ele será uma isca. E muitos estão prontos para fazer o que for preciso para alcançá-lo. A declaração fez a sala inteira estremecer, e os olhares se encontraram, medindo a gravidade da situação. Diante disso, uma nova figura entrou no salão. Um homem de cabelo grisalho, com um olhar intenso e decidido. Carlos, pare! Ele gritou, e todos voltaram-se para ele como se fossem um único corpo. Vai embora, Rodrigo! Carlos exclamou, mas a interrupção não terminou. Você não sabe o que está fazendo! Rodrigo avançou. A presença dele era imponente, e sua voz ressoou como um trovão. Eu sei muito bem o que está em jogo. David é mais do que você pode imaginar. E a verdadeira história dessa família é mais complexa do que você está disposto a admitir. O caos explodiu. Rafael perguntou, a voz carregada de desconfiança. Uma parte do passado que você não conhece, Rafael, e a única que pode ajudar David agora. E ao dizer isso, ele lançou um olhar significativo para Carlos, que o encarou com desprezo. Neste instante, David, perdido entre os adultos em tumulto, sussurrou. O que está acontecendo?
Por que tudo isso gira em torno de mim? O desespero da inocência dele era palpável. Rodrigo se aproximou do garoto, uma expressão de cuidado nos olhos. Você é mais poderoso do que sabe, David, e o legado que carrega com você, se bem compreendido, pode ser uma bênção, mas também uma maldição. A decisão que você tomar agora vai mudar tudo. Rafael estava à beira de um ataque nervoso, sentindo o peso das palavras. O que você está dizendo? Que tipo de poder? Mas antes que Rodrigo pudesse responder, o estrondo ecoou no salão. As portas se abriram novamente, desta vez com a segurança do hotel, que entrou apressada, seguida por uma equipe de homens encapuzados. Todos no chão, agora! A voz autoritária gritou. O ar ficou pesado com a pressão da iminente violência. A sala vivia um caos total, e David, empassado entre a confusão, viu tudo como se estivesse em câmera lenta. Um tiro disparou, e tudo ficou em silêncio por um momento eterno, enquanto os olhares se fixaram em David. O coração dele parou. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma mulher entrou pela porta, com uma expressão imperturbável. Era alguém que David conhecia. Era Camila, a babá que ele não via há anos. Sua figura um tanto esquecida, mas sempre presente nas memórias de sua infância. O que está acontecendo? Ela gritou, mas foi interrompida por um segundo tiro que fez todos se encolherem. Camila! Gritou David, sua voz cheia de desespero. Mas quando ela se virou, algo nos olhos dela fez com que seu coração afundasse. Ela não tinha apenas uma expressão de medo. Sua face estava marcada por uma dor que David não reconhecia. Era como se algo estivesse prestes a ser quebrado. David, você não sabe! A voz dela era intensa, carregada de urgência. A verdade sobre sua família. Ela se revela agora. E, por favor, não acredite no que está vendo. Naquele segundo, enquanto todos estavam paralisados em choque, ela puxou uma corrente do pescoço onde um pequeno medalhão brilhava com a luz do salão. Você pertence a alguma coisa muito maior. E as conexões que você possui estão prestes a ser reveladas de um jeito que ninguém esperava. E nesse momento, o salão inteiro tremeu. Era como se o chão estivesse desabando embaixo deles. E David sentiu que tudo o que pensava saber sobre sua vida, suas relações, a família que havia conhecido, tudo estava prestes a virar pó. A revelação pendia no ar como uma espada afiada. Mas antes que alguém pudesse fazer perguntas, um barulho ensurdecedor ecoou. Não um tiro, mas algo semelhante a uma explosão vinda da porta. E a última coisa que David viu foi o olhar decidido de Camila, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Você será o que escolher ser, David. Ela gritou, e tudo escureceu. No meio da confusão, o silêncio pairou, mas um novo mistério surgia. Quem era Camila realmente? E que verdades devastadoras estavam escondidas sob a superfície dessa gala que parecia um conto de fadas, mas que se transformara em pesadelo. A vida de David nunca mais seria a mesma, e a jornada a pé. David piscou, confuso, seus olhos espelhando a incerteza que atingia a todos. O que você quer dizer, Camila? O desespero em sua voz era visível, quase palpável. David, você foi protegido por mais tempo do que imagina, Camila respondeu, sua voz firme, mas carregada de emoção. Há forças em movimento, forças que sempre quiseram te alcançar. E eu protegi você. Antes que alguém pudesse processar suas palavras,
Um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens armados entrou, todos determinados, suas intenções claras e perigosas. Todos no chão. Agora! A ordem reverberou pela sala, como um tiro. A tensão agora palpável. Os corpos se agacharam, os rostos pálidos, refletindo o terror. Rafael puxou David para perto, seus olhos fixos em Camila. O que você está escondendo pelo véu? O exterior e fragilidade do momento. Mas antes que Camila pudesse responder, um dos homens disparou uma arma para o teto, o barulho ecoando como um trovão. O medalhão! Joguem fora agora! Ele gritou, apontando para Camila. O pânico se espalhou. Camila, sem hesitar, segurou o medalhão para David. Ele é a chave, David. Você precisa entender que ele está ligado à verdade que você ainda não conhece. Eu não quero isso! David gritou, lágrimas nos olhos. A cena se tornava caótica. Todos tentavam encontrar um lugar seguro, enquanto os homens armados faziam gestos bruscos, obrigando todos a se afastarem. Vocês não sabem o que estão fazendo! Carlos berrou, movendo-se em direção a David. Ele não é um alvo qualquer. Ele é mais importante do que podem imaginar. Mas as palavras dele espirraram no ar, efêmeras. Rodrigo também se aproximou, seu olhar intenso em David. A verdade não pode ser ignorada. Essa luta está apenas começando. Ele estendeu a mão, como se tentasse tocar o garoto. Mas um tiro disparou novamente, cortando o ar. O estrondo fez todos recuarem. No meio da correria, David olhou para Camila, que segurava o medalhão com força. Por favor, você precisa me dizer o que está acontecendo. A voz dele era um lamento, um grito dentro de sua confusão. Não sou quem você pensa que sou, David, Camila gritou, os olhos fixos nos dele. Eu sou sua verdadeira mãe. A sala inteira congelou. O tempo parecia parado. David piscou, tudo ao redor dele girando, as palavras de Camila ressoando como um eco ensurdecedor. A revelação bateu forte como um soco no estômago. O que você está dizendo? Ele balbuciou. A incredulidade estampada no rosto. Os murmúrios começaram a correr pela sala. Rafael estava paralisado, enquanto Sophie olhava para Camila. A raiva e a dor transparecendo em seu rosto. Isso é uma loucura! Ela gritou. Mas a certeza vazava da voz de Camila. Eu não pude ficar, David. As circunstâncias me forçaram a escolher, e eu não consegui. Você precisa entender. Eu fui forçada a te deixar, Camila disse, sua voz quebrada. As declarações pesadas pairavam no ar, e a confusão se transformava em fogo. Eduardo, incapaz de lidar com a dor, balançou a cabeça. Isso não pode ser verdade! O caos extravasava, causando um alvoroço no lugar. Mas então, ainda em estado de choque, David sentiu o peso do medalhão em sua mão, o brilho dele refletindo as verdades não ditas. Ele encarou Camila, uma mistura de raiva e necessidade de entender. Se você é minha mãe, quem era meu pai? E ao perguntar, o mundo inteiro começou a tremer. Os homens armados, que antes pareciam estar no controle, agora balançavam, como se a estrutura daquela festa estivesse desmoronando. Um misto de choque e expectativa pairava na sala. E com um só movimento de Camila, um segredo devastador estava prestes a mudar tudo. Seu pai, ele era alguém muito poderoso. Alguém que aqueles homens querem eliminar.
Ele estava envolvido em um jogo que você não pode imaginar. O olhar de Camila fixou em David, o peso de uma verdade irretorquível se formando. As luzes começaram a piscar, e antes que pudessem processar, a escuridão engoliu tudo. E assim, com a tensão atingindo seu pico, um rugido de raiva e o verdadeiro nome de David estavam prestes a ser revelados. O tempo estava se esgotando, e aquela gala de sonhos se tornava rapidamente um pesadelo sem fim. A única coisa certa, a sala estava unida em um só olhar fixo em Camila, e segurava aquele medalhão brilhante, como se fosse uma chave para um mistério muito maior. David piscou, confuso, seus olhos espelhando a incerteza que atingia a todos. O que você quer dizer, Camila? O desespero em sua voz era visível, quase palpável. David, você foi protegido por mais tempo do que imagina. Camila respondeu, sua voz firme, mas carregada de emoção. Há forças em movimento. Forças que sempre quiseram te alcançar. E eu fiz o que pude para proteger você. Mas antes que alguém pudesse processar suas palavras, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. A porta se abriu com um estrondo, e um grupo de homens armados entrou, seus rostos cobertos por máscaras. Todos no chão, agora! A ordem reverberou pela sala como um tiro. A tensão agora palpável. Os corpos se agacharam, os rostos pálidos refletindo o temor. Rafael puxou Davi para perto, seus olhos fixos em Camila. O que você está escondendo? A urgência na pergunta da segurança se misturava com a fragilidade do momento. Mas antes que Camila pudesse responder, um dos homens disparou uma arma para o teto, o barulho ecoando como um trovão. O medalhão, joguem fora agora! Ele gritou, apontando para Camila. O pânico se espalhou. Camila, sem hesitar, segurou o medalhão para Davi. Ele é a chave, Davi. Você precisa entender que ele está ligado à verdade que você ainda não conhece. Eu não quero isso. David gritou, lágrimas nos olhos. A cena se tornava caótica. Todos tentavam encontrar um lugar seguro, enquanto os homens armados faziam gestos bruscos, obrigando todos a se afastarem. Vocês não sabem o que estão fazendo. Carlos berrou, movendo-se em direção a David. Ele não é um alvo qualquer. Ele é mais importante do que podem imaginar. Mas as palavras dele ecoaram no ar, efêmeras. Rodrigo também se aproximou, seu olhar intenso em David. A verdade não pode ser ignorada. Essa luta está apenas começando. Ele estendeu a mão, como se tentasse tocar o garoto. Mas um tiro disparou novamente, cortando o ar. O estrondo fez todos recuarem. No meio da correria, David olhou para Camila, que segurava o medalhão com força. Por favor, você precisa me dizer o que está acontecendo. A voz dele era um lamento, um grito dentro de sua confusão. Não sou quem você pensa que sou, David, Camila gritou, os olhos fixos nos dele. Eu sou sua verdadeira mãe. A sala inteira congelou. O tempo parecia ter parado. David piscou, tudo ao redor dele girando, as palavras de Camila ressoando como um eco ensurdecedor. A revelação bateu forte, como um soco no estômago. O que você está dizendo? Balbuciou, a incredulidade estampada no rosto. Os murmúrios começaram a correr pela sala.
Rafael estava paralisado, enquanto Sophie olhava para Camila, a raiva e a dor transparecendo em seu rosto. Isso é uma loucura! Ela gritou, mas a certeza vazava da voz de Camila. Eu não pude ficar, David. As circunstâncias me forçaram a escolher e eu não consegui. Você precisa entender. Eu fui forçada a te deixar. Camila disse, sua voz quebrada. As declarações pesadas pairavam no ar, e a confusão se transformava em fogo. Eduardo, incapaz de lidar com a dor, balançou a cabeça. Isso não pode ser verdade! O caos extravasava, causando um alvoroço no lugar. Mas então, enquanto todos estavam paralisados em choque, Camila fez um movimento brusco. A verdade não é só sobre quem eu sou, David. Sua voz ecoou e todos se viraram, confusos, enquanto ela abria a parte de trás do medalhão. Uma luz intensa emanou e todos sentiram uma onda de calor que os envolveu. David ficou boquiaberto. O que é isso? Ele olhou para o brilho, que tomou conta da sala. Os homens armados recuaram, surpresos, e então, numa fração de segundos, a luz se transformou em uma explosão. O chão tremeu. O barulho foi ensurdecedor. Um rugido, como se todo mundo estivesse desmoronando. Os silenciosos equivalentes a arquitetos de um destino. A luz cobriu todo o salão, e as figuras foram tragadas como se fossem sombras em uma tempestade. Quando tudo finalmente se acalmou, um vazio inquietante pairava. A segurança e os homens armados estavam desaparecidos. E os presentes atordoados olharam sem saber o que pensar. David olhou em volta. O salão agora estava vazio. Ninguém estava ali. Nenhuma explicação. Apenas as memórias fragmentadas de um instante. Camila, agora com um olhar intenso, se aproximou de David. Você precisa saber a verdade sobre sua herança. E quem mais esteve envolvido? E o que realmente representava esse medalhão? As palavras dela foram aviso, e um novo medo surgiu no coração de David. Há algo mais. O seu pai não está longe, mas ele é mais do que imaginamos. As revelações estavam apenas começando, e o coração de David acelerou. Qual é a verdade, então? Ele perguntou, a voz cheia de incerteza, e a primeira luz do dia começava a aparecer nas janelas empoeiradas do salão. E enquanto os primeiros raios tocavam o chão, a verdadeira história por trás do medalhão ainda permanecia envolta em mistério, prometendo que o que estava por vir seria mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras, prontos para emergir a qualquer momento. O silêncio se estendeu como um cobertor denso. A sala estava unida em um só olhar, fixo em Camila, que segurava aquele medalhão brilhante, como se fosse uma chave para um mistério muito maior. David piscou, confuso, seus olhos espelhando a incerteza que atingia a todos. O que você quer dizer, Camila? O desespero em sua voz era visível, quase palpável. David, você foi protegido por mais tempo do que imagina. Camila respondeu, sua voz firme, mas carregada de emoção. Há forças em movimento, forças que sempre quiseram te alcançar. E eu fiz. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens armados entrou. Seus rostos cobertos por máscaras. Todos no chão. Agora!
A ordem reverberou pela sala como um tiro. A tensão agora palpável. Os corpos se agacharam, os rostos pálidos refletindo o temor. Rafael puxou David para perto, seus olhos fixos em Camila. O que você está escondendo? A urgência na pergunta da segurança se misturava com a fragilidade do momento. Mas antes que Camila pudesse responder, um dos homens disparou uma arma para o teto, o barulho ecoando como um trovão. O medalhão, joguem fora agora! Ele gritou, apontando para Camila. O pânico se espalhou. Camila, sem hesitar, segurou o medalhão para David. Ele é a chave, David. Você precisa entender que ele está ligado à verdade que você ainda não conhece. Eu não quero isso! David gritou, lágrimas nos olhos. A cena se tornava caótica. Todos tentavam encontrar um lugar seguro, enquanto os homens armados faziam gestos bruscos, obrigando todos a se afastarem. Vocês não sabem o que estão fazendo. Carlos berrou, movendo-se em direção a David. Ele não é um alvo qualquer. Ele é mais importante do que podem imaginar. Mas as palavras dele ecoaram no ar, efêmeras. Rodrigo também se aproximou, seu olhar intenso em David. A verdade não pode ser ignorada. Essa luta está apenas começando. Ele estendeu a mão, como se tentasse tocar o garoto. Mas um tiro disparou novamente, cortando o ar. O estrondo fez todos recuarem. No meio da correria, David olhou para Camila, que segurava o medalhão com força. Por favor, você precisa me dizer o que está acontecendo. A voz dele era um lamento, um grito dentro de sua confusão. Não sou quem você pensa que sou, David. Camila gritou, os olhos fixos nos dele. Eu sou sua verdadeira mãe. A sala inteira congelou. O tempo parecia ter parado. David piscou, tudo ao redor dele girando, as palavras de Camila ressoando como um eco ensurdecedor. A revelação bateu forte como um soco no estômago. O que você está dizendo? Balbuciou, a incredulidade estampada no rosto. Isso não pode ser verdade! Sophie gritou, o rosto pálido enquanto olhava para Camila com horror. Você está mentindo! Isso é impossível! Cale-se! Camila disparou, o olhar feroz. Eu tive que fazer escolhas dolorosas, mas desde sempre estive perto de você, David. Apenas não me vi visível. A atmosfera estava carregada e algo estava prestes a mudar. Então, sem aviso, um homem entrou na sala. Sua presença era imponente. Ele era um velho conhecido de Camila, alguém que todos ali temiam. Parem tudo! Ele gritou, e seus olhos percorreram a multidão. Camila, você não deveria estar aqui! E David? Ele fez uma pausa, seu olhar fixo no garoto. Você não sabe a verdade completa. David se virou para Camila, assombrado. Quem é ele? É Vladimir, ela respondeu, os olhos dela revelando medo. O homem que me forçou a ir embora e a levar você para longe. Ele é parte de tudo isso. Exatamente, Vladimir continuou, um sorriso malicioso. Seu pai! Ele não é quem você imagina, David. E o medalhão que está segurando? Ele é muito mais do que uma simples herança. É um artefato que pode mudar o destino de todo o nosso mundo. O choque se espalhou pela sala como um incêndio. O que você quer dizer com isso? David perguntou, a voz trêmula. O coração dele batia forte, a adrenalina subindo. Você é descendente de uma linhagem poderosa que todo mundo quer controlar. E os verdadeiros perigos que te cercam vão além de qualquer coisa que você possa imaginar. Vladimir gritou, e antes que mais perguntas surgissem, ele se lançou em direção a David,
tentando pegar o medalhão de suas mãos. Camila se jogou na frente do filho, um instinto de proteção tomando conta. Se você tocar nele, eu juro que... Não entendeu nada, Vladimir interrompeu, seus olhos ardendo. E no mesmo momento, algo explodiu. A luz do medalhão começou a brilhar intensamente e um clarão envolveu a todos. Todos se protegeram dos olhos. As luzes ofuscantes pareciam querer devorá-los. E quando a luz se acalmou, a sala estava deserta e Camila e David estavam sozinhos. O grito de Vladimir ecoava na mente de David, mas a verdade estava começando a se desenhar em sua cabeça. Ele olhou em volta, percebendo que a conexão cortou todas as ligações e revelações que estavam prestes a rolar. A sensação de estar perdido, assim como a dor de uma verdade inimaginável, encheram seu coração. O que é essa linhagem, mãe? Ele sussurrou, enquanto escuridão se aproximava novamente, engolindo tudo. O destino deles estava se desenrolando com um mistério ainda maior. E a pergunta pairava na mente de David. Quem ele realmente era e quais segredos ainda permaneciam nas sombras, esperando para ser revelados. A jornada mal havia começado, e o que restava era o eco do que significaria ser. Mas a sala ainda estava em um caos absoluto. O barulho dos homens armados soava como um eco distante, ofuscado pela dor e pelo medo que envolviam todos ali. David respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Mãe, o que está acontecendo? A fragilidade na sua voz era palpável. Camila olhou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. As verdades que você vai descobrir agora vão moldar seu futuro, David. Você é parte de algo muito maior. Algo que eles nunca vão deixar de perseguir. Vladimir estava furioso, balançando a cabeça. Você não deveria ter voltado, Camila. A essa altura, David não é mais uma criança. Ele pode decidir por si mesmo. E isso é mais perigoso do que você imagina. Mas enquanto as palavras voavam entre eles, a luz do medalhão começou a pulsar, como se tivesse vida própria. Escute, David, Camila gritou. Esse medalhão é a chave que conecta você às suas raízes, aos seus verdadeiros poderes. Não é apenas um símbolo de quem você é, mas de tudo o que você pode se tornar. David não conseguia entender. O que ela queria dizer com tudo isso? Ele olhou para os olhos de Camila, buscando respostas, e viu a sinceridade estampada em seu rosto. Mãe, por favor, me diga qual é meu legado. Ela hesitou, a pressão da situação pesando em seus ombros. A linhagem a qual você pertence é única, David. Se eles descobrirem tudo, não hesitarão em fazer o que for necessário para te destruir e eliminar qualquer ameaça ao seu legado. Você tem um poder que deve aprender a controlar. No entanto, a tensão estava prestes a explodir. Com um movimento rápido, um dos homens armados avançou. Dê-me esse medalhão! O tom era violento, e David sentiu o pânico correr pelas veias. Não! Camila se colocou na frente dele, mas o homem empurrou-a para o lado. O medalhão brilhou intensamente, e numa fração de segundo, a sala foi engolida por uma luz ofuscante. David fechou os olhos, sentindo a energia pulsar ao seu redor. Quando a luz se apagou, Vladimir e os homens armados haviam desaparecido, deixando apenas um leve eco de noção de perigo no ar. David olhou ao redor, atordoado. O salão estava vazio, e uma estranha calma começava a se instaurar. O que aconteceu?
Onde estão eles? A voz dele era um misto de confusão e alívio. Camila se aproximou lentamente, ainda segurando o medalhão. Eles foram banidos, mesmo que temporariamente. Mas o que houve não significa que a luta terminou. É só o começo, David. Mas e você? Ele questionou, seu coração palpitação à medida que a dor na voz dela crescia. Vai ficar aqui? Eu não quero que tudo acabe assim, agora que eu sei. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Eu fiz tudo isso para te proteger. E agora você precisa encontrar seu caminho, David. Você tem que aprender a usar esse poder, a compreender sua herança. A vida que você levará agora é cheia de desafios e escolhas difíceis. Ele hesitou, olhando para o medalhão em sua mão. E se eu não conseguir? O medo na sua voz era genuíno. Você conseguirá, Camila afirmou com a sabedoria de uma mãe. A verdade é que a força está dentro de você. Você não está sozinho. Sempre estarei com você, mesmo que não fisicamente. Com essas palavras, Camila se afastou, sua figura começando a desaparecer nas sombras. Lembre-se, David, a verdade é poderosa e a sua jornada apenas começou. E no momento que ela desapareceu, David ficou só, segurando o medalhão, um símbolo de uma nova realidade. O peso da herança e de sua identidade estavam dominando-o, mas ele sentiu uma pequena chama de esperança começar a arder dentro dele. Ao olhar para o futuro, David sabia que seria uma viagem longa e difícil. Mas a partir daquele dia, ele não seria mais o mesmo. Ele havia tomado a decisão de abraçar quem era, sem medo. E assim, enquanto o sol começava a nascer do outro lado do salão, David sentiu que, embora o caminho fosse repleto de sombras, sua luz interior brilharia mais forte do que tudo. Ele levou uma respiração profunda, pronto para encarar o que o aguardava. Agora, queridos amigos, este é o momento em que precisamos de você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo, porque seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo essa intensidade para vocês. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que David fará a seguir?